mais uma receita de Natal e eu trouxe a receita desse mini bolinho, que é bonitinho e pode servir de sobremesa ou até mesmo para decoração do teu Natal. Os ingredientes para o recheio é o de sempre: chocolate 50%, leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. Diluí 3 colheres do chocolate em pó em 2 caixinhas de creme de leite, misturei bem para não ficar os gruminhos. Aí depois eu entrei com leite condensado e misturei bem, lembrando que eu faço isso tudo com o fogo desligado para depois ligar. Esse recheio não precisa ficar tão consistente, então é bem rapidinho. Quando levantar a fervura e começar a subir as bolhas, já pode desligar. Eu queria um recheio bem cremoso, então não demorou muito, de 15 a 18 minutos já estava pronto. Depois disso aí eu só passei na peneira e deixei ali reservado para descansar com um plástico por cima para não criar película. Como eu disse, os processos de recheio, os brigadeiros e tudo mais aqui é sempre a mesma coisa. Depois já fui para o bolinho. Fiz fonte e vozes da minha cabeça, algo bem rapidinho. 2 ovos bem batidos para não ficar aquele cheiro de ovo. 3 colheres de chocolate em pó, também usei os 50%. E sempre misturando bem os nossos ingredientes a cada um adicionado, que assim não fica gruminhos no final, fica uma massa lisinha e homogênea. E a minha forma é bem pequenininha, é daqueles bento cake, então foi bem pouquinho ingrediente mesmo. Depois de misturar isso aí muito bem, eu já entrei com o açúcar, 2 colheres e meia, 3. Foi tudo no olhômetro, mas ficou bem bom esse bolo, não ficou muito doce, ficou na medida certa. E pode usar margarina, mas eu usei 50 ml de óleo. Queremos praticidade e economia, né? Depois misturei isso aí tudo e já entrei com 50 ml de água. Pode usar leite também se quiser. Eu não ia abrir uma caixa de leite para usar só 50 ml, então foi água mesmo e dá certo. E aí depois de misturar tudo isso, tu entra com a farinha. Usei 100 gramas. Mistura isso muito bem, bate bem teus ingredientes e depois tu entra com uma tampinha de fermento. Não muito cheia, porque o nosso bolinho é pequenininho, e só mistura. Depois só passar para nossa forminha e levei para o forno a 200 graus por 25 minutos, mas isso vai variar de forno para forno. Se tu tiver com tempo, tu faz de um dia para o outro, para deixar descansar a massa e o recheio e prensar esse bolo. Mas como eu queria para ontem mesmo, já fiz, só deixei esfriar e já fui cortar para colocar o recheio, porque eu tava com pressa para decorar, porque eu queria ver como é que ia ficar. Esqueci de mostrar, mas eu não unto mais as formas. Eu coloco papel manteiga no fundo só e depois sai o bolinho perfeito, não gruda, não cola nada, então é super seguro. Uso um fio dental limpo para cortar o bolo, né? Aí, como eu ia fazer só uma fatia, então cortei só o meio e tirei a tampa de cima porque estava mais alto, então eu deixei bem nivelado e não molhei esse bolo. Eu não queria ele muito úmido por causa da cobertura. Então vim fazendo já uma camada de recheio e para fazer o buraquinho, para ficar tipo uma guirlanda no meio, eu usei um copo. Só coloquei no meio e puxei. Tudo isso com muito cuidado para o nosso bolo não se desmanchar. Mas essa parte aí é super tranquila também. É rapidinho de fazer e não precisa muita técnica. O problema é depois para decoração. Usei açúcar e leite condensado, porque eu não tinha leite de coco, mas pode ser o leite de coco também. Aí coloquei 100 gramas e, 50, e 200 ml de leite condensado e fui acertando. No final eu usei 200 gramas de açúcar e 200 gramas de leite condensado também. E colocando no micro-ondas de 30 em 30 segundos para não queimar e nem ferver isso aí. Depois que a mistura estava no ponto que eu queria, eu já coloquei ali em cima do bolo e não precisa ajeitar com espátula nem nada, que a própria cobertura vai se ajeitando em cima do bolo. Deixei ela esfriar bem, que quando tu encosta o dedo, ela não cola mais, e fui para a parte da decoração. Usei esse corante em gel preto, não precisa misturar em nada, é só colocar ali as gotinhas no recipiente e ir pegando com pincel. Escrevi o Feliz Natal ali 2 vezes, não gostei, então fui retirando com cuidado com uma faquinha para tentar fazer de novo, né? Essa parte foi um terror. Os enfeites que eu coloquei não são comestíveis, então se vocês colocarem no bolo de vocês, avisem o pessoal que vai comer, né? E foi isso, tchau!